Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Raiva e intolerância. Esse é o tema do programa Papo Espírita de hoje. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estão comigo no estúdio virtual da Comunhão Espírita de Brasília, Thelma Alves, Miriam dos Anjos, e nossa convidada especial é a doutora Carla Papandreus da Silveira, psiquiatra clínica, psicoterapeuta, facilitadora do curso Fundamentos Teóricos para Coordenadores de Estudos de Joana de Ângeles, da AME Brasil, e também pela Amergues, que é a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, o curso Debatendo Joana de Ângeles, Aprofundamento na Série Psicológica. Doutora Carla, muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada a todos, Ana Cristina, Miriam, Thelma, demais pessoas que estão nos assistindo em suas casas. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de nós debatermos esses temas tão atuais, né, de Joana de Ângeles, trazendo obras da série psicológica e também refletindo sobre o Livro dos Espíritos. A gente já teve aqui como convidados vários participantes, né, desse curso de coordenadores, sempre trazendo uma visão muito atual, que leva também a gente a refletir no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da raiva e da intolerância. Então, Carla, para este bate-papo, você utiliza a obra da benfeitora Joana de Ângeles, Conflitos Psicológicos. Nessa obra, ela afirma: os seres humanos, em suas experiências reencarnatórias, imprimem no inconsciente necessidades evolutivas individuais e coletivas necessárias ao seu crescimento espiritual, que não raro ocorre por intermédio do sofrimento, devido à nossa negação em realizá-lo mediante o amor. E assim surgem vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o ser humano. Então, para a gente começar esse bate-papo, que raízes profundas ou traços psicológicos existem por trás da raiva e da intolerância? Muito bem. Então, na verdade, o livro Conflitos Existenciais vai abordar essa temática da raiva. Também faço um convite para ler o livro Autodescobrimento, uma busca interior, que ele vai trazer também um trechinho sobre a raiva. E lá no Conflitos Existenciais ele vai seguir falando sobre violência e demais emoções que vão ser decorrentes da raiva. E também convido a leitura do Jesus e Atualidade sobre tolerância, porque nós somos seres duais, de estrutura bipolar, como vai dizer Joana de Ângeles. Então, para nós entendermos o amor, nós ainda achamos que necessitamos do sofrimento. Então, se a criança, por exemplo, coloca o dedinho na panela e sente dor, ela entende que existe a dor. Antes disso, a dor não existia. Então, muitas vezes, para nós entendermos uma emoção negativa, nós precisamos entender a emoção positiva decorrente dela, e também vice-versa. Para entender uma coisa boa, nós precisamos entender o que o inconsciente tem de ruim naquilo. Por isso, por exemplo, que quando nós estamos meditando, nós estamos lá, né, entregues, bem intencionados, daqui a pouco somos tomados por imagens ruins de assassinato. Minha filha morreu, caiu o mundo, acabou o planeta, né? E isso nos invade, nós não entendemos por quê, mas segue o baile, como diz. A gente continua, volta para os pensamentos bons, né? Porque nós somos ainda assim, nós precisamos nos organizar e não temos ainda aquela desenvoltura angélica, intuitiva, de poder abarcar só conteúdos de luz. Nós temos muito conteúdo de sombra, justamente pelo nosso animismo. Então, na verdade, quando a gente traz essa questão da intolerância, nós temos que entender por que uma pessoa se desenvolve intolerante. Uma pessoa se desenvolve intolerante, como todos os conflitos, né, de culpa, de medo, que a Joana de Ângeles vai falar durante toda a série psicológica, por uma questão de fixação emocional ainda, de imaturidade psicológica. Então, na verdade, a criatura, ainda imatura, e todos nós somos em menor ou maior grau, ainda mais nós que estamos aqui encarnados nesse momento de transição planetária, né, pleiteando um lugarzinho melhor na nossa escala evolutiva, a gente ainda está um pouco fixado nas sensações. Então, a Joana vai dizer que, dentro do nosso animismo, que nós somos muito mais primitivos do que angelicais, na nossa escala evolutiva, nós vamos ficar fixados naquilo que aprendemos ao longo do tempo.
Então, nós vamos procurar o prazer a qualquer custo, nós vamos procurar a defesa da prole, nós vamos nos unir em grupos para nos proteger, porque, no fundo, nós temos uma insegurança muito grande, um medo irracional muito grande de sermos abatidos, de sermos eliminados. E isso é muito inconsciente, portanto, primitivo, né? Então, no Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles vai trazer justamente que existe uma grande diferença entre aquilo que se é e o que se deseja ser. Então, nós espíritas, ou nós seres humanos, temos que ter essa consciência. Ok, eu gostaria de ser uma coisa, eu até às vezes acredito ser uma coisa, mas na verdade sou outra. Então, esse é o segundo ponto. Muitas vezes nós somos intolerantes e não sabemos. E por isso a questão do autoconhecimento. Agora, por quê? É justamente porque somos ainda crianças espirituais e emocionais. E temos muito medo de olhar para o nosso lado feinho, tortinho, o nosso lado que é assustador muitas vezes, né? Às vezes nós sonhamos com uma criatura que no nosso sonho é um alcoolista, é um pedófilo, é uma pessoa perversa, e qual não é o nosso susto quando descobrimos que o simbolismo daquele sonho não significa necessariamente um obsessor, mas um aspecto nosso que está cindido da nossa psique, que é também um abusador, que é também uma criatura potencialmente violenta, seja qual for o motivo, né? E por isso é importante a importância do capítulo Jesus e Atualidade, em que ele vai falar, a Joana vai trazer, a necessidade de tolerarmos. Porque muitas vezes nós não vemos uma trave no nosso olho e vemos um cisco no olho do próximo. E como estamos cegos ainda, nós precisamos muito treinar, porque isso é um treinamento, a acolhida, a tolerância, a ajuda no coletivo, né? Então, na verdade, nós, enquanto raça, somos intolerantes. Precisamos aprender isso. Por que que nascemos assim? Porque ainda somos crianças espirituais, ainda vai demorar um pouquinho. Mas ter consciência da nossa selvageria já é um bom início. Eu fico imaginando como deve ser para muita gente se reconhecer intolerante. Como esse é um processo que não é fácil da gente entrar em contato, né? Mas eu queria avançar passando a palavra para a Miriam, que foi quem sugeriu esse tema aqui, muito apropriado nos dias de hoje. Vamos lá, Miriam. Pois é, o tema é apropriado porque, na verdade, como disse Carla, a raiva, a intolerância ainda está em nós, né? E aí, às vezes, quando eu penso nessa emoção da raiva, né, nesse comportamento da intolerância, sempre me traz o lado extremo da raiva, o lado extremo da intolerância, né? A raiva na agressividade física ou na verbal, a intolerância em que há o feminicídio, coisas assim. Mas se a gente for pensar, né, e eu estava pensando nisso nesse momento, há também um outro extremo da raiva discreta, da intolerância discreta, que a gente também abre uma série de justificativas, né? Não, eu não sou intolerante, mas eu não gosto que fala assim. Né? Não, eu não tenho raiva, não, mas quando aquela pessoa, né, que provocou aquela emoção faz alguma coisa, a gente finamente migra para vingançazinha, né? Aí a pessoa pede um favor, você diz que não. Para ironia, né, Miriam? Para ironia, para as piadas sem graça. Então, a gente acha que é só um extremo, aquele extremo das coisas piores que essas emoções podem trazer, mas, na verdade, a gente percebe em nós essas atitudes pequenas do outro extremo. E é interessante, né, quando Carla fala que nós vivemos a questão da dualidade, e o quanto ela trouxe de informação que Joana diz, que nós somos ainda muito mais primitivos do que evoluídos. Nós estamos muito mais animais, né, em termos de amadurecimento psíquico, do que humanos, né? E isso é importante da gente reconhecer. Não que a gente aceite que a gente seja omisso, não. Mas eu acho que a gente aprende a ser tolerante quando vamos entendendo que nós também temos a nossa pequena raiva, a nossa pequena intolerância, e isso quando não ruma mais, né? Mas isso significa que a gente está naquela primazia animal ainda, né, Carla? Nesse caminho em que eu vou reconhecendo que ainda tenho instintos, ou que eu tenho raiva, que eu tenho intolerância, até que eu seja um pouquinho mais humano,
em termos de autoanálise, de autoconhecimento, o que eu devo estar observando melhor para que eu perceba esse comportamento e possa melhor gerenciar? E não eliminar, não deixar de aceitar, porque senão vira sombra, né? Justamente, Miriam, essa questão de reconhecimento é bem complicada, porque como realmente a sombra ela é desagradável para o ego, e ela vem muitas vezes de forma inesperada, como rompantes, como atitudes que não sabemos, e daí justificamos, né? É muito difícil para o ego aceitar que aquilo é um elemento nosso. Nós vamos tentar botar a culpa no obsessor, no filho que não me respeita, na política, na amiga que é, a pessoa, que é assim, assado. Mas a benfeitora vai trazer, primeiro, tanto no conflitos existenciais quanto no autodescobrimento, uma busca interior, ela vai trazer dessa importância das atividades que vivemos na infância. Então, muitas coisas que nós não diluímos enquanto raiva, ódio que sentimos dos nossos pais ou dos nossos professores, ou situações em que a criança nem consegue expressar o que está sentindo, mas teve muito medo, né? Ou foi violentada na sua individualidade, às vezes não por culpa do meio, mas por culpa de uma cultura ainda despreparada, né, para receber todos esses indivíduos que chegam, ela vai inconscientemente trazendo esses elementos que são os complexos, que são como se fossem aglomerados de energia psíquica que tomam conta de nós, ou seja, não adianta fazer consciência, nós somos empurrados por aquilo. Por exemplo, por que eu sempre me atraio por um tipo de homem? Estou sempre repetindo, e por mais que eu queira e me analise e diga não quero, eu quero me apaixonar por aquele outro, não, eu vou por aquele. Porque há um complexo ali, às vezes, por exemplo, de repetição, né? Então, acho que identificar é importante e nós vamos tentar, do ser humano, racionalizar. E até a Joana fala para racionalizarmos. Mas nessa tentativa meio torta, que é como a gente vai vivendo, tentativa e erro, nós vamos muitas vezes reprimindo. E quando nós reprimimos, ou seja, que nem dieta, né? A partir de hoje não como mais doce. Então nunca mais. Daí quando for comer doce, sai desvairada, comendo até passa mal. E daí depois passa mal, já nem tem prazer por aquele chocolate. Mas, meu Deus, o que aconteceu comigo? Parece que soltar a coleira do cachorro saiu correndo, né? Quer quebrar a coluna, uma coisa assim desesperada. Então da mesma forma os nossos aspectos sombrios. Eu vou tentar reprimir, porque eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero xingar todo mundo, eu não quero ser uma fera maldomada, eu não quero ser desagradável, eu não quero principalmente que pensem que eu sou assim, né? A vaidade, ela vai estar a favor, a persona de muitas coisas, mas aí daqui a pouco aquilo vem. Por quê? Porque eu ainda não digeri, e no autodescobrimento ela vai botar itálico essa palavra, eu não digeri aqueles aspectos de raiva que estavam em mim. É como se fosse eu não diluir. Eu não aceitei, eu não internalizei que aquilo é meu e eu tentei só reprimir. Daí quando vem e rompe com tudo, né? Então, aceitar nossos elementos sombrios é uma atitude de auto-amor. Isso foi falado no último encontro de sombra da AMI Brasil. E olha que interessante a amplitude, né, desse pensamento. Eu fiquei pensando, porque a gente tem muito aquela coisa, eu quero ajudar o próximo, e a doutrina espírita nos fala, ama a ti mesmo para poder amar o próximo. Então, se eu não aceito os meus aspectos, eu vou ser intolerante com o meu próximo. Porque se eu sequer aceito em mim, é óbvio que no outro eu não vou aceitar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, é bem complexo isso, porque eu vou ter que me analisar várias vezes. E uma das alternativas que a Joana dá, para a gente tentar diluir melhor isso, é mesmo fazer uma tática de olhar no espelho e falar com aquilo, contigo mesma, pode estar chateada contigo, ou com aquele que te agrediu e falar, olha, fulano, tu me provocou, mas isso é uma coisa minha, agora eu me dei conta. Na oportunidade eu não tive esse insight e eu me sentindo terrível, mas eu vou ter que me desculpar, porque a minha vida vai ter que seguir. Né? Faz ali o teu diálogo interior, isso é muito útil. Ela também sugere que a gente faça exercício físico, atividade física, correr, caminhar, yoga. Isso tudo ajuda a controlar emoções e a liberar toxinas fisiológicas mesmo, que o corpo, e na raiva, na mágoa, ele vai fora meditações, fora essa questão da bioenergia, os passes magnéticos, tomar uma aguinha fluidificada. Então, eu faço minha prece da manhã, agora, independente do que está acontecendo, eu vou pensar só coisas boas. E essa água eu vou
né, vou me fixar com essa energia do bem, porque a energia do amor, ela está imantada no planeta inteiro, em todas as nossas células. Nós somos criados através do amor. Só que a gente não se fixa nessa energia porque nós estamos fixados nos nossos problemas, na nossa sombra, nos nossos complexos. Então, dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar. A gente tem que escolher qual fixar, né? E nesse momento, e a gente está vivendo uma guerra, né? Por exemplo, a gente está tendo muita informação de situações tão dolorosas, em que a gente tem lá um lado bonzinho, um lado ruim, perverso. Tudo isso contribui para que a gente exponha essa sombra, né, coletiva e escolha lados, né, para colocar a nossa raiva, a nossa intolerância para fora. Então, não é fácil também a gente fazer esse contraponto de olhar o que tem disso dentro de mim, porque até esse conhecimento já é uma coisa, assim, digamos, avançada aqui para o nosso nível evolutivo, né? Mas eu quero passar a palavra para a Thelma. Continua, Thelma, a nossa conversa. Nossa, Ana, exatamente o que eu estava pensando, né? Porque a gente está mergulhado nessa raiva coletiva mesmo, esse processo que vai nos influenciando e nos envolvendo. Se a gente não tivesse discernimento, a gente acaba entrando num processo doentio, que aí a gente vai ficar se envenenando e envenenando o próximo. Isso aí é que faz com que a gente não trabalhe bem esse processo. E aí eu vi aqui esse texto aqui da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, que fala que a raiva tem duas procedências, né? Uma de natureza espiritual e a outra atual, que eu acho que está tudo junto e misturado, né? Eu gostaria o que significa isso, Carla, para o que a Joana colocou, nossa mentora colocou. Certo, Thelma. É justamente todas as causas, transtornos psicológicos, psiquiátricos, eles vão ter essas duas origens. Uma é o meio em que eu estou atualmente, né? Eu posso ter nascido num grupo karma que é mais difícil, com dificuldades socioeconômicas, num momento histórico mais complicado, né? Então, muitas questões, eu posso ter uma herança genética, daí que vai me predispor a algum tipo de desafio que eu mesma me coloquei. Eu posso não ter aquele karma propriamente dito, porém eu posso tentar testar, né, uma situação em detrimento de algo maior, né, para ver se eu já estou capacitada, que seriam então os motivos dos nossos conflitos existenciais. Eu vim de uma mãe que é raivosa, de um pai agressivo, e eu senti muito ódio daquilo, porque eu me senti ultrajada, e daí eu vou crescer reproduzindo esse padrão, por exemplo, de que sim, eu tenho que ser assim porque o mundo é dos espertos, né? A Joana traz que a gente tem muitas teorias no nosso cérebro de que o mundo é um ambiente hostil e que os outros querem me sacanear, é nesse sentido. Então, no capítulo sobre violência, o conflitos existenciais, ela vai dizer isso, o indivíduo violento, ele tem essa crença. Né? Eu estou fixada na sombra coletiva, eu gosto da sujeira, né? Basicamente é isso, eu posso estar no amor, mas eu estou em outra, né, por escolha ou necessidade. E existe uma herança espiritual, aquela criatura que realmente foi tinha, vamos dizer, uma postura ditatorial em outra existência, colocou muitos, assim, por perversão mesmo, né, ou por uma tendência, ou era outro ambiente histórico, vamos dizer, em que aquilo era aceito, porque quem sabe daqui a uns anos nós vamos ser vistos como bárbaros, né, por comer carne. Então, no momento histórico, aquilo pode ser muito bem aceito, né, que nem as mulheres eram vendidas como objetos para casar antigamente, assim que era, ninguém discutia. Então, digamos que eu vim com esse resquício e aqui eu tento reproduzir automaticamente. Então, eu posso estar reproduzindo algo que vem, sim, de outro momento. As coisas não dão saltos na natureza, a gente sabe. Então, eu vou reproduzindo isso. Tem essas duas causas que a Joana vai trazer. Miriam, quer continuar? Eu quero, porque aí eu fiquei agora aqui me questionando. Então, deixa eu tentar organizar o que eu quero comentar para que a Carla me ajude a entender. Então, há uma emoção da raiva, né, que eu sou agressiva e tal, por consequência de uma infância, de uma estrutura kármica, né, familiar, por exemplo, mas então esse comportamento da intolerância e da raiva, ela pode se tornar um hábito se isso
se eu tenho esse comportamento continuado, Carla, então, hoje eu tive uma atitude de raiva, mas me reconheci, mas se eu tenho sempre a conduta do raivoso, um comportamento que eu vou expressar? Não sei se consegui. Posso só completar nessa questão? A gente observa que, às vezes, a gente mesmo está em momentos que a gente está com a negatividade à flor da pele, a gente critica tudo, a gente está sempre com ódio, e tem gente que já nasce assim, que parece que a pessoa não tem um descanso na vida, ela busca conflito atrás de conflito, né? É mais ou menos isso que eu acho que a Miriam quer dizer. Também quero saber. Sim, essas pessoas são enfermas da alma, isso que a Joana de Ângeles vai trazer, porque ela nos traz como terapia o amor. Claro que a gente não sabe amar ainda, né, gente? Nós podemos nos enganar, dizer que a gente quer, mas a gente não sabe, a gente não ama indiscriminadamente, que nem, por exemplo, um anjo amaria, como Jesus nos ama, né? Um Bezerra de Menezes, que já está super avançado nesse aspecto. Então, na verdade, a terapia é justamente essa, a gente não julgar, a gente conseguir ser tolerante. Isso pode acontecer porque todas as vezes que eu vou repetindo um padrão, eu vou me tornando. Eu posso me tornar uma pessoa distímica, ou seja, uma pessoa altamente depressiva, por inúmeros fatores. Eu posso me transformar numa pessoa entusiasmada, feliz, mentir tanto que estou feliz que daqui a pouco eu já estou sorrindo para todo mundo, né? O Divaldo que brinca, você não consegue amar a pessoa? Então minta, e as pessoas dão risada. E de tanto você mentir, né? Tanto ser gentil, tratar bem, daqui a pouco aquilo é automático, aquilo é seu. Então a raiva ou qualquer outra emoção, por todas as vezes que a gente faz, a gente acaba se viciando e se tornando aquela pessoa com certeza. Então, na verdade, nós podemos ter consciência disso, e daí entra a prática da racionalização que a Joana de Ângeles traz. Uma vez identificado o delito, racionalizar. Pensar justamente fazer aquele diálogo interno. Isso aqui é meu, né? Não vou transferir para o outro. Está atingindo alguma coisa que eu não consigo resolver nesse momento, então eu vou criar um delay, eu vou deixar para resolver depois. Eu vou usar o silêncio, daí o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer, crede-me, a grande caridade em ficar quieto quando alguém mais tolo fala. E essa caridade começa conosco mesmo. Tão difícil, né? Então a gente vai ter que ficar em silêncio. Ai, fui ofendido no meu orgulho, no meu egoísmo, na minha vaidade, eu vou ficar em silêncio. Porque agora eu estou tomada pelo meu complexo, pela minha ira, pelas coisas que eu tenho e que são legítimas minhas, eu sou humana, né? E ela traz uma coisa muito interessante que ela bota em itálico, direito de errar. Se permitir o direito de errar. Porque o intolerante, o ditador, o egoísta, ele não se dá o direito. E justamente por não se dar, ele fica culpado, e a culpa retroalimenta o comportamento. E ele volta a agir daquela forma, porque se ele tiver que olhar para si e se der conta que errou, ele não vai suportar. São egos muito rígidos, né? Então a gente tem que ser flexível, a gente tem que ser brincalhão. O mecanismo de defesa do senso de humor é importante, porque isso vai afrouxando. Eu me permito errar, porque eu vou errar. Então eu me permito, vai acontecer, mas assim, ok, como eu vou lidar com isso? De que forma mais inteligente eu posso lidar com isso? Então ela vai trazer que a gente exercite a meditação, vai fazer com que eu consiga raciocinar quais são os elementos que estão causando aquele estresse, isso vai acabar vindo, né? E depois aquelas técnicas, seja de psicoterapia, porque tem pessoas, ou mesmo nós mesmos, a gente tem complexo de inferioridade muito grande, que já vem por inúmeros fatores, né, que cada um vai ter os seus, e nós precisamos trazer isso na psicoterapia, para detalhadamente tentar entender, tentar criar uma consciência maior, criar uma história mais amorosa do nosso processo, que muitas vezes nos envergonhamos de coisas que nos aconteceram. Tudo isso tem que ser olhado com muito carinho, como qualquer trabalho que a gente vai fazer. E quanta coragem, né? Tem que ter para assumir todos esses aspectos, reconhecer, né? Aceitar, porque a gente é fácil para apontar para o outro. Então, eu estou com raiva porque meu filho fez tal coisa, eu estou com raiva porque meu marido, porque meu chefe, e a raiva está sempre exterior, tem alguém sempre causando a nossa raiva. Então, como é difícil a gente se responsabilizar pela raiva, que, claro, nós estamos nos relacionando e isso está causando atritos, não tem como, né? Mas como é difícil a gente se autorresponsabilizar, bom, essa emoção é minha.
O que é que eu vou fazer com ela a partir daí, né? Thelma, continua aí a nossa conversa. Eu estava aqui pensando, porque esse processo de autoconhecimento é que vai nos levar a esse amadurecimento, no lidar comigo como pessoa, lidar com o próximo, com são os meus próximos, meus amigos, as pessoas com que vivemos, né? É esse processo que vai acolher a minha criança que está, né, intolerante, que está raivosa, para que eu possa, acolhendo, eu possa lidar com o meu filho, com o meu marido, ou as pessoas a quais estou vivendo, né, Carla? Essa questão aí de você parar, de você respirar, tomar um copo d'água na hora de falar. Então, o Marlo até falou, tem uma história que o Marlo coloca, que se você está com vontade de bater no filho daquele momento, você vai, espera 2 horas, para depois agir de uma forma mais de acolher, de envolver, né, Carla? Então, assim, está em nós, né, todo esse processo de se conhecer para poder se trabalhar, né? Vou passar a bola para você. Eu gostei que a Ana Cristina falou aprontar, em vez de apontar, né? Eu não vou ficar, é um ato falho. Não, mas eu gostaria de aproveitar, porque eu gostei do verbo. Aprontar, a gente apronta, entende? Então é muito mais imaturidade do que maldade. O apóstolo Paulo vai dizer, a gente é muito mais imaturo, a gente apronta mesmo, a gente quer ser amado. A gente não quer que pensem coisa ruim da gente. A gente quer que nos respeitem. A gente quer que as pessoas entendam que a gente tem carência, que não pode passar por cima das nossas decisões. A gente apronta pra caramba mesmo. A gente é um serzinho que ainda apronta, a gente é criança, a gente quer coisa. São os meus filhos, é a minha casa, né? E daí, se tiver uma guerra nuclear? E daí, se a gente tiver que receber pessoas na nossa casa? Será que a gente vai conseguir, né? Será que quando chegar na hora, eu vou vir com discurso político, eu vou vir com papinho para tentar colocar de pano de fundo o meu egoísmo, né? Então, assim, quando nós entramos nessa seara da política, de paixões, e quando alguém fala o oposto do que pensamos, da forma como, né, está arquitetado essa dualidade terrível que se formou no planeta, né, de uma pretensa esquerda e uma pretensa direita, quando alguém fala algo contra o que pensamos, é como se estivesse xingando um filho nosso. A sensação é a mesma, é tipo, olha, eu posso falar mal, mas você não pode. É uma coisa irracional. Nós nos tornamos intolerantes porque há uma sombra coletiva. Há tanta barbárie acontecendo, né? A marginalização, os andarilhos de rua que nós passamos até com desprezo, se não cuidamos, que aquela pessoa está nos incomodando, a gente está correndo, sei lá para onde, não sei porquê, né? A violência, a competição no trabalho, a forma como lidamos com os nossos mananciais da natureza, tudo isso tinha que escoar de alguma forma. Então acontece uma guerra. Ai, que horror, esse homem é um brutal, é um violento. Eu acho que ele é óbvio. Era óbvio que existiria alguém que ia pensar como ele. Era óbvio. Nós somos, né, historicamente uma raça ainda muito primitiva, ainda muito conectada com posse, com orgulho, com dinheiro, e ainda nos ocupamos colocando o dedo na cara dos outros e não nos ocupamos conosco mesmos. Então, isso tudo a gente tem que começar a refletir com hombridade, porque o que acontece? Quando eu me indigno, quando eu sou tomado pela ira, e daí os meus instintos primitivos, né, de defender a prole, o corpo, a propriedade, eles são postos à tona, eu vou ficar violenta e eu vou começar a xingar. Porque, olha aí, é culpa da Ucrânia, é culpa do Putin, é culpa da esquerda, é culpa da direita, é culpa do PT, é culpa do não sei o quê. Eu vou fazer isso, tá? E eu não vou estar resolvendo as minhas questões. E, principalmente, o que eu vou trazer para o coletivo? Mais ódio? Eu vou alimentar mais medo? Vai tudo por ralo abaixo. Vocês imaginem que nós somos um planeta que teve o auge, o apogeu de receber um Cristo. É um ser muito mais evoluído que um anjo, é um ser perfeito, é um co-criador de um planeta que
administra não só esse planeta como outro. Isso é uma coisa assim, é uma honra sem igual. Vocês acham que um planeta que foi um Cristo, quem esteve encarnado aqui com Maria, um ser angélico, né, com os apóstolos, que são seres que já estavam num momento de psique muito mais desenvolvido que o nosso naquela época, vai ser destruído a seu bel prazer? Ou será que não existe um propósito maior? Então, que tipo de energia eu estou me conectando e que tipo de ignorância é essa em que eu estou me identificando com a sombra, seja do Putin, seja das grandes, né, empreiteiras da economia mundial, do medo que assombra? Ok, mas eu posso morrer. Mas e se morrer? Eu sou um espírito eterno. Nós sabemos disso, mas não internalizamos isso. Se eu sou um espírito eterno, não importa tanto se eu vou morrer de enchente ou de susto, o que importa é como eu utilizei e como eu fui importante para o coletivo, que tipo de vibração eu coloquei ali. Eu posso ser uma pessoa raivosa, mas eu posso utilizar essa energia como empolgação. E vocês entendem? Então, toda a energia, ela pode ser bem utilizada se eu fizer o meu processo e tiver humildade para entender que às vezes eu não consigo. Então, tudo vai depender da forma como nós vamos raciocinar frente à nossa sombra, seja ela pessoal ou coletiva. A gente adora a Carla, porque a Carla tem esse poder de colocar no cotidiano, né? É preto no branco. E a gente viu um videozinho seu que saiu no Instagram da AME Brasil, com uma frase que também foi dita recentemente e circulou, né, nas redes sociais. A frase era: há que ser intolerante com os intolerantes. E isso é uma afirmação de um filósofo, você vai saber dizer quem é melhor do que eu, mas você fez um contraponto dessa frase que nos chama muito para reflexão. Eu queria que você comentasse aqui. Sim, eu me adiantei um pouco, assim, né, nessa temática, até porque eu acho que essas coisas vão se encadeando, assim. Esse é um discurso político, atualmente a gente vê que é uma pauta de esquerda, né? A gente tem que ser intolerante com intolerante. O que significa? Se uma pessoa, ela agrediu uma mulher, eu tenho que ser intolerante com essa pessoa. Olha como é sutil, como a treva é sutil, né? E você, o que eu vou fazer? Pena de morte? Eu vou matar essa pessoa? Será que o sistema educacional está correto? Eu acredito em causa e efeito? Como é que funciona? Não significa ser permissivo. Mas como nós somos pessoas muito bipolares ainda no sentido de causa e efeito, de entendimento, a nossa educação está sucateada, o Divaldo Franco vai falar sobre isso na introdução, no rumo de regeneração. As faculdades foram feitas, né, para a gente ter menos senso de percepção de um texto. Então, as pessoas estão muito embrutecidas e emborrecidas, nesse sentido, emburrecidas. Né? O que acontece? Nós espíritas não podemos nos dar o luxo de trazer discurso de ódio. E às vezes o ódio, a sombra, está muito infiltradinho. Eu tenho que tentar, não que eu consiga oferecer a outra face. Acho que sim, nós não podemos permitir que existam partidos nazistas, como está trazendo muito à tona, né? Partido comunista, partido sei lá o quê. A gente não pode permitir que ocorra o feminicídio, o homicídio, o preconceito, velado ou não. Mas é diferente de você agredir o agressor e de você não permitir que aquela pessoa se expresse minimamente, estou trazendo minimamente, porque daí você vira o ditador e vira aquilo que está combatendo. Da mesma forma o aborto, da mesma forma a pauta de direita, que é pró-armamento. Eu até brinquei esses dias, escrevi um texto falando sobre, imagina se viessem os europeus para cá, na nossa casa, quanta gente não ia estar dizendo que isso é uma pauta de esquerda, para, na verdade, ir contra a propriedade privada, ia desassistir um irmão com esse papinho. Olha a sombra, né? Então, a própria Joana de Anjos vai dizer, não pode ser a favor do armamento, por mais sutil e espertalhão que seja o discurso. Mas porque daí se desarma o povo, né? Ele fica à mercê daquela nação. Mas eu penso assim, a guerra, vocês podem perceber, ela é muito mais biológica e muito mais nuclear, radioativa, do que propriamente dita de indivíduo contra indivíduo.
Então eu vou fomentar aquilo que eu estou lutando contra. Vocês veem essas sutilezas, tanto de um lado quanto do outro? Isso com certeza foi criado de uma forma trevosa, para as pessoas se antagonizarem, para as famílias não se entenderem, e cada um vai se identificar, seja de esquerda ou de direita, com a pauta que diz mais respeito ao seu complexo. Não estou dizendo que eu sou santo, que eu nunca tive ali, né, enlouquecida nas eleições, porque isso, porque aquilo, falando como se entendesse. Ninguém entende, ninguém tem conhecimento da verdade. Esta é a verdade, que nós ainda não sabemos. Há sim uma ganância de poder. A própria Joana de Ângeles vai trazer que a melhor forma que nós teríamos de administrar isso seria a mútua cooperatividade. Porém, nós ainda não conseguimos, porque não nos conhecemos nem a nós mesmos. Porém, para eu falar um pouquinho melhor sobre essa questão, eu quero refletir com você sobre o Livro dos Espíritos, tá? Nas questões 742, 743 e 744, ele vai falar sobre a guerra, e daí vai trazer um pouquinho mais as nuances disso que eu estou falando. Eu vou ler aqui com vocês, se me permitem, tá? A questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Isso é absurdo, né? E vão responder assim: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões, que é o que falávamos. Então, é uma grande sombra coletiva de tudo isso que nós temos no indivíduo. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte, por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Ou seja, depende do tempo que estamos vivendo histórico também, aquilo que eu estava falando. Daqui a uns anos pode ser uma barbárie, né? A forma como gastamos água, comer carne, enfim. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? A resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. É óbvio. Daí a 4. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Aí está o X da questão. Por que não ser intolerante com os intolerantes? Se o próprio Deus criou uma lei de liberdade e progresso e permite o absurdo que a gente se degladie, porque nós optamos por esse cenário, por não nos conhecermos, quem sou eu para ficar pregando que o outro pode ou não fazer ou dizer? Eu posso condenar o pecado, mas nunca o pecador. E o que está acontecendo? Nessas brigas políticas, nós estamos antagonizando a pessoa que fala. Não, discurso. Eu nunca vi um país onde, em vez de cobrar o político, independente do partido que ele está, eu torço para ele como se ele fosse um super-herói. E ele é um ser humano, tanto quanto eu. Então, esse tipo de questionamento, nós temos que começar a fazer, porque é ilógico. Se eu estou tentando seguir uma doutrina cristã, ou budista, ou filosófica, ou dos estoicos, não importa, eu ir ao encontro da sombra e entrar em brigas. Então, fica em silêncio. Pegou um complexo? Fica em silêncio. Eu posso achar um absurdo, eu posso estar inferindo que aquela pessoa é preconceituosa, machista ou preguiçosa, não quer trabalhar. Não importa, isso é uma questão minha. Fica quietinho. A gente não sabe o que aquela pessoa está querendo dizer. Para ela pode ser outra coisa. A gente não sabe a história dela. A gente não sabe se os avós dela não são exilados lá da Rússia, fugindo da KGB, estão aqui, agora eu estou aqui falando uma coisa que ela viveu isso inconscientemente, né? A gente não sabe se aquela pessoa sofreu abuso sexual do pai, foi humilhada por ser mulher e teve que comer o pão de alma. A gente não sabe, mas nós temos que tentar ter lógica e razão, porque agora vão vir as eleições, e daí as pessoas vão estar bem loucas, vão sair na rua, vão distribuir adesivo, como se fosse escola de samba, né? O mundo vai pegar fogo, a gente não sabe o que mais vai acontecer no planeta. Se nós entrarmos na vibração da loucura, nós podemos pôr fora a nossa encarnação. E esse é um momento muito sério para o nosso processo evolutivo. Nós precisamos, pelo menos dos nossos complexos, estar atentos, para ajudar, para não atrapalhar, porque está ali, é só botar querosene que vai explodir, né? Então nós precisamos realmente tentar ser caridosos. É tão difícil, porque a caridade ela não dá aplauso, né? Muitas vezes nos entendem mal. Ah, você é isento, você vai deixar isso acontecer? E se nós pegarmos a isca achando que somos melhores do que somos, nós podemos estar prejudicando aquilo por justamente a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que é a causa de todos os males. Carla,
Eu achei interessante o que você está falando, porque, olha só, se eu não olho para mim, não me percebo, não percebo minhas reações, eu jamais vou entender o que você está falando, né? É interessante isso, porque eu me identifico tanto com o meu complexo, né? Então, eu me identifico tanto com uma pessoa que luta pela igualdade, que luta, mas eu luto por quê? Né? O que é que eu estou querendo lutar para quê? Porque eu vejo que a pandemia, que veio um movimento muito intenso, né, de mudança da nossa rotina, parece que trouxe para fora todos esses complexos, tudo que estava reprimido, porque a gente estava com 1000 atividades, 1000 coisas, veio para fora, né? E nesse movimento de externalizar essas coisas todas, a gente vai percebendo a violência que ocupa no mundo, mas eu vou olhando para fora, né? Então, eu sou o eco de discursos, porque eu acho bonito, né? Eu acho bonito o que estão falando, então eu não penso nem o que está falando. Eu estou achando bonito porque o meu vizinho, porque aquela pessoa que eu amo também pensa, ou então aquela pessoa da minha casa pensa diferente, eu sou rebelde, não concordo com ela, então eu vou para o oposto. Então, eu acho que o que a humanidade está precisando resgatar é a autonomia de pensar, né? De olhar seus próprios pensamentos, de analisar as opiniões que lhe chegam, porque quando eu sou eco do que faz, quando eu sou eco do comportamento, é muito fácil. Então, por exemplo, a gente vê nessa guerra da Ucrânia, gente, quantas pessoas estão saindo de lá, a Polônia, né, agasalhando. Aí a gente fala, nossa, coitado do ucraniano, mas nós brasileiros recebemos uma série de venezuelanos. O que nós fizemos? Quem é que fica com tanta pena no imigrante que está lá da guerra? O que tem feito para ajudar o governo, para ajudar essas pessoas, né? Porque o governo somos todos nós, né? A gente bota bandeiras, bota cifras, mas somos nós, humanos, né? O que nós estamos fazendo? Porque é tão fácil a gente olhar para fora e dizer, eu faço, eu quero ajudar, eu tenho tanta pena. Mas quando se tem a oportunidade de praticar, a gente está praticando mesmo. Então, quando você fala, Carla, de caridade, quando a gente precisa olhar nossos complexos, é preciso, acima de tudo, que a gente faça uma única escolha, eu penso, sabe? Eu tenho que me auto-perceber, minhas ideias, minhas palavras, vêm cheio das minhas crenças, meus valores, muitas vezes até equivocados, mas são meus pensamentos e não o eco que eu nem pensei, né? Então, com esse tema da raiva e da intolerância, você principalmente trouxe aqui uma série de questões que a gente deve refletir muito seriamente, né? Porque a gente se diz religioso por uma série de linhas da religiosidade, mas é religioso enquanto está no seu ritual. No meu dia a dia, o quanto de religiosidade realmente eu pratico, né? Então, tudo isso é assim, uma chamada para dentro, né? Quem sou eu, né? As minhas ideias são minhas ou eu estou sendo eco de outras ideias? Esse comportamento é meu ou ele está sendo adicionado, né, aumentado pela questão do coletivo? Então, é uma série de coisas que a gente deve estar questionando, né? Mas eu acho que eu interrompi também a Ana. Desculpa. Não interrompeu, não. É um tema muito instigante que a gente poderia ficar aqui debatendo. É super atual, mexe com os nossos instintos, porque nós todos temos isso dentro de nós. Se a gente não tiver, a gente está na apatia, e aí já um outro lado da polaridade, né? Que também não é, que também é um adoecimento. Então, esse equilíbrio que a gente está aqui tentando refletir sobre ele, né, Carla? A gente não está nem ainda em condições, talvez, de alcançar esse equilíbrio. Estamos aqui trabalhando os pensamentos para entender em que polaridade estamos, para tentar entender como que nos comportamos, para daí tentarmos alguma atitude, né?
Mas a gente tem ainda um minutinho que eu queria deixar para você, Carla, encerrar. É um tema pesado, né? Um tema difícil que mexe com a gente, mas deixa alguma coisa para cima, no sentido de como que a gente vai lidar melhor com essa raiva e intolerância que reside em cada um de nós. Qual é o nosso caminho daqui para frente? É aí que eu queria falar, que eu queria chegar. São Francisco de Assis, numa época onde as guerras estavam acontecendo, ele tinha inconscientemente que ele tinha que lutar por Deus, pela terra, e ele ia se alistar no exército e ia para a batalha porque ele tinha essa fúria dentro dele, da justiça, né? Ele tinha ascendente em Áries. E aí, o que aconteceu? Houve um chamado, que Deus queria que ele fizesse outra coisa, que a luta dele era outra. E aí ele começou a construir as igrejas. E aí ele passou por toda aquela coisa de olhar para dentro, né? Como que você quer servir Deus? Era mais ou menos nesse sentido. Então, nós temos que lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo que os brandos, os sãos e pacíficos herdarão a Terra. O que eles estão falando? Desse momento de transição planetária. Que guerra é essa? Não precisa muito mais guerra e força para conter a nossa indignação, os nossos complexos, o nosso calo, o nosso dodói, quando a gente é provocado? Isso sim é difícil. Então, na verdade, a forma da gente lidar com toda essa loucura é não entrar na loucura. Deixa que pensem que você é poliana, né? Deixa que pensem que você é bobinha, que você não sabe o que está falando. Às vezes sabe muito bem tudo o que está acontecendo, ou pelo menos tem mais visão ali, né? Mas não importa. Deixa que pensem. Quando uma pessoa tem fome, ela precisa de sopa, não de palavra. Mais ou menos isso. Então, se uma pessoa está muito tomada por uma ira, por uma coisa política, por algo, tem que entender que ela está enferma. Por algum motivo, e é muito natural que seja, e o número de suicídios tem aumentado, as pessoas estão muito adoentadas, e nós também, se não nos cuidamos. Então, como é importante fazermos o dever de casa, que é fazer nossa prece, boas leituras, eu vou escolher o que eu vou ouvir, eu não vou ficar ouvindo mensagem subliminar com o celular perto da minha cabeça o dia inteiro, vendo tragédia, né, colocar aqueles programas que só fala da parte ruim do que está acontecendo. Eu vou me vincular com pessoas que me levem a fazer mais caridade, porque isso aí vai ser bom para todo mundo. Quando alguém me xingar, eu vou ficar quietinho, porque eu já vou estar sintonizado, né, em outra frequência. Então, a luta é interna. Nós temos que lembrar de São Francisco de Assis, que com certeza tinha suas questões, que foi convidado para essa luta, para lutar por Deus, mas a luta ela é interna, e aquele que não é tomado, não fica desesperado, ele tem fé. Então, se nós temos fé, nós vamos passar por esse mundo, né, atribuloso, tribulante, com muito amor, com muita empatia, com muita alegria, sabendo que a vida é breve e que quando acabar esse processo reencarnatório que estamos vivendo, um dos imensos que vamos viver ainda em várias orbes, não só aqui, posso pensar, eu ajudei, eu sorri para quem precisava, eu não xinguei aquele que me provocou, eu me dei conta lá pelos 50 anos, 35, né, 80, que eu estava errada, daí eu já progredi, estou melhorzinha, olha aí, porque eu sou um espírito eterno, então sempre pensar assim, como é que isso pode ajudar o meu espírito eterno? Que as loucuras, os vendavais, eles vão continuar, a luta é interna, então a gente tem que. E olha que prazeroso, a gente pode ser feliz. Essa é a proposta da série psicológica. Você pode e deve ser feliz. Vamos ser felizes, vamos fazer o que dá. Estamos aqui no meio do deserto, então vamos pegar umas alfarrobas, vamos nos alimentar com ela, vamos aproveitar os bichinhos que a gente encontra, vamos ser gentil, porque está todo mundo passando por uma guerra interna. A guerra externa é só uma representação. Então, acho que é mais ou menos por aí. Fantástico, né, meninas? Acho que a gente trouxe para cá muito alimento para a gente pensar, para a gente observar. Não tem como a gente sair o mesmo depois desse nosso bate-papo, né? Carla, não temos palavras para agradecer a sua presença, a sua lucidez, a capacidade de comunicação. Vamos te chamar muitas vezes aqui para o programa. Miriam e Thelma, obrigada também. E para todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem, deem o seu like, se inscrevam no canal da Comunhão Espírita de Brasília. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19 horas. Vai lá na nossa playlist e checa lá mais de 200 programas que a gente tem sobre temas tão instigantes quanto esse. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.